Toda manhã, a menina ajudava o milionário doente. Ela lhe fazia companhia em uma praça, enquanto ele se sentava em um banco com seu tanque de oxigênio, até que um dia seus advogados bateram à sua porta com notícias que mudariam tudo. Antes de mergulharmos na história, deixe um comentário abaixo e nos diga de onde você está assistindo. Aproveite a história. Sophia Taylor tinha apenas 6 anos na manhã em que notou pela primeira vez o homem que mudaria sua vida para sempre. Era uma terça-feira no final de setembro, e as árvores de bordo no Greenfield Park estavam apenas começando a se tornar douradas. Sophia caminhava ao lado de seu avô, Frank, enquanto eles tomavam seu atalho habitual pelo parque a caminho de sua escola primária. Frank trabalhava no turno da noite no armazém e tinha exatamente 45 minutos para levar Sophia à escola antes de começar seu segundo emprego na loja de ferragens do centro. "Vovô, olhe!" sussurrou Sophia, puxando a mão calejada de Frank. "Aquele homem parece tão triste." Frank seguiu seu olhar para um banco do parque perto da velha fonte. Um homem estava sentado lá, talvez no início dos 30 anos, vestido com um cardigan cinza que parecia caro, apesar da manhã quente. O que chamou a atenção de Frank não foram as roupas do homem. Era o tanque de oxigênio portátil ao lado dele, conectado por um tubo fino ao seu nariz. O homem olhava para a fonte com olhos vazios, sua estrutura magra quase desaparecendo no banco. "Vamos, docinho", disse Frank gentilmente, tentando redirecionar Sophia. "Não podemos nos atrasar." Mas Sophia já tinha soltado sua mão e estava caminhando em direção ao banco. O coração de Frank afundou. Isso era exatamente como sua falecida esposa, Rachel. Aquela mesma bondade teimosa que não conseguia passar por ninguém necessitado. "Olá", disse Sophia suavemente ao alcançar o banco. "Você está bem?" O homem virou-se lentamente, e de perto Frank podia ver como a doença o havia devastado. Sua pele estava pálida como papel, círculos escuros profundamente entalhados sob seus olhos. Mas quando ele olhou para Sophia, algo mudou em sua expressão. Um lampejo de surpresa, talvez até calor. A voz do homem era apenas um sussurro, fraca e tensa. "Estou bem, pequena. Obrigado por perguntar." Sophia o estudou com a preocupação descomplicada que só as crianças possuem. "Você tem um respi?" Ela apontou para o tanque de oxigênio. Um sorriso triste cruzou o rosto do homem. "Algo assim. Meu vovô diz que quando você tem um respi, precisa que alguém se sente com você para que não se sinta sozinho." Sophia olhou para Frank, que estava parado a alguns metros de distância, dividido entre correr para seus empregos e este momento inesperado. "Certo, vovô." Frank verificou seu relógio. Eles iriam se atrasar. Mas olhando para o rosto sincero de sua neta, depois para a profunda solidão nos olhos do homem doente, ele se viu assentindo. "Isso mesmo, Sophia. Eu tenho que ir para a escola." Sophia disse seriamente ao homem. "Mas eu passo por aqui todas as manhãs. Você estará aqui amanhã?" O homem pareceu lutar com a emoção. Seus olhos ficaram molhados e ele teve que limpar a garganta 2 vezes antes de falar. Eu poderia estar." "Bom", Sophia sorriu, "porque todo mundo precisa de um amigo. Era o que minha mãe costumava dizer antes de ir para o céu." O peito de Frank apertou. Sophia raramente mencionava sua mãe, sua filha, que morreu em um acidente de carro 2 anos atrás. A dor ainda era muito crua, muito grande para uma menina tão pequena carregar. O homem no banco parecia igualmente comovido. "Sua mãe era muito sábia", conseguiu dizer. "Eu sou Sophia Taylor. Qual é o seu nome?" "Nathan", respondeu o homem, sua voz quebrando ligeiramente. "Nathan Sullivan." "Tudo bem, senhor. Nathan, verei você amanhã." Sophia acenou e saltou de volta para Frank, que deu a Nathan um aceno apologético antes de se apressarem. Enquanto se afastavam, Frank olhou para trás uma vez. Nathan Sullivan estava sentado perfeitamente imóvel naquele banco, sua mão pressionada contra o peito, observando a figura que se afastava de Sophia com uma expressão que Frank não conseguia decifrar completamente.
Parecia quase esperança, ou talvez como um homem vendo algo precioso que pensava ter perdido para sempre. Naquela noite, depois que Frank desabou na cama para algumas horas de sono entre seu segundo e terceiro empregos, encontrou Sofia sentada na mesa da cozinha com seus lápis de cera, desenhando uma figura de palito em um banco do parque ao lado de uma menina pequena. Acima deles, ela havia desenhado um grande sol sorridente. Isso é para o senhor. Nathan, explicou Sofia, para que ele se lembre que não está sozinho. Os olhos de Frank arderam com lágrimas que ele não deixaria cair. Sua neta havia herdado o enorme coração de sua avó, e neste mundo duro, ele não tinha certeza se isso era uma bênção ou uma maldição. O que Frank não sabia, o que ele não poderia possivelmente saber, era que Nathan Sullivan era mais do que apenas um homem doente em um banco. Ele era o fundador da Sullivan Industries, com um patrimônio de mais de 40 milhões de dólares. E, de acordo com seus médicos, ele tinha exatamente 3 dias de vida. Nathan tinha ido àquele banco porque era onde sua mãe costumava levá-lo quando criança, antes que o câncer a levasse quando ele tinha a idade de Sofia. Ele tinha ido lá para morrer no lugar onde pela última vez se sentiu verdadeiramente amado. Mas então uma garotinha com os olhos de sua avó perguntou se ele estava bem, e Nathan Sullivan, pela primeira vez em meses, tinha um motivo para querer ver o amanhã. Na manhã seguinte, Sofia praticamente arrastou Frank pelos portões do parque. Seus ossos doíam por apenas 4 horas de sono, entre turnos no armazém e na loja de ferragens. Mas ver o entusiasmo de Sofia valia a pena. Nathan estava lá, sentado mais ereto desta vez. Ele tinha penteado o cabelo. O tanque de oxigênio ainda assobiava suavemente, mas seus olhos se iluminaram quando viu Sofia se aproximando. Sr. Nathan, Sofia correu com seu desenho de giz de cera. Eu fiz isso para você. Nathan pegou o desenho com dedos trêmulos, estudando as figuras de palito e o brilhante sol amarelo. Sua garganta trabalhava com emoção. Esta é a coisa mais bonita que alguém me deu em muito tempo, ele sussurrou. Obrigado, Sofia. Sofia subiu no banco ao lado dele. Você vem aqui todos os dias? Eu costumava vir aqui com minha mãe há muito tempo atrás, antes de perdê-la. Minha mãe também está no céu, disse Sofia naturalmente. Vovô diz que ela cuida de nós. Talvez sua mãe também cuide de você. A compostura de Nathan se quebrou. Talvez ela cuide, conseguiu dizer. Quando eles saíram, Sofia chamou de volta. Verei você amanhã, Sr. Nathan. Todas as manhãs. Frank poderia ter jurado que viu lágrimas escorrendo pelo rosto de Nathan. Naquela noite, do outro lado da cidade, em uma cobertura com vista para a cidade, Nathan estava sentado em seu escritório com o desenho de Sofia em sua mesa. Seu advogado, Kevin Reynolds, estava sentado à sua frente. Nathan, você precisa finalizar seu testamento, disse Kevin cuidadosamente. Os médicos foram claros. 3 dias. Eu não tenho família, disse Nathan, olhando para o desenho. Sem esposa, sem filhos. O que importa tudo isso? 42 milhões importam, Nathan. Sua empresa emprega 300 pessoas. Você não pode deixar tudo se dissolver em inventário. Nathan tocou o desenho, traçando a figura de palito. Tem essa criança. Ela para falar comigo no parque. 6 anos, Kevin, e ela pergunta se estou bem. Kevin esperou, sentindo algo profundo. Por 3 meses estou morrendo. Amigos desapareceram. Sócios comerciais pararam de ligar. Me tornei invisível, um fantasma em um apartamento caro. A voz de Nathan ficou mais forte. Mas essa garotinha me vê. Todas as manhãs ela pergunta se estou bem. Ela me fez um desenho para que eu não me sentisse sozinho. Quero saber tudo sobre ela, disse Nathan de repente. Seu nome é Sophia Taylor. Ela vive com seu avô, Frank. Quero saber sobre a situação deles discretamente. Kevin fez anotações. E depois, Nathan olhou para o desenho, o símbolo de esperança de uma criança, que escolheu a bondade apesar de ter todas as razões para estar amargurada. Então veremos.
Tenho 3 dias, Kevin. Talvez eu possa fazer algo significativo com eles. Depois que Kevin saiu, Nathan se sentou sozinho em sua enorme cobertura. Pela primeira vez desde seu diagnóstico, ele não se sentia pronto para desistir. Uma menina de 6 anos, com um desenho de giz de cera, lhe dera algo que ele pensava ter perdido para sempre. Uma razão para lutar por mais um amanhecer. Você consegue imaginar como esse relacionamento especial mudará suas vidas? Se você está gostando desta história, deixe um like para nos motivar e continue assistindo para descobrir a surpreendente reviravolta que está por vir. Para quinta-feira de manhã, visitar Nathan havia se tornado a parte favorita do dia de Sofia. Ela carregava uma pequena sacola de papel enquanto caminhavam pelo parque. Eu trouxe um biscoito para o Sr. Nathan, anunciou Sofia. Eu guardei do meu almoço de ontem. O coração de Frank doeu. Sofia raramente ganhava guloseimas, mas ela tinha guardado seu único biscoito para um estranho. Rachel teria ficado orgulhosa. Nathan parecia melhor. Ele havia se barbeado e sua expressão estava menos vazia. Bom dia, Sofia, disse ele calorosamente enquanto ela subia no banco. Sofia entregou-lhe o biscoito ligeiramente amassado. Eu guardei especialmente. Vovô diz que compartilhar é o que nos faz ricos, mesmo quando não temos muito dinheiro. A expressão de Nathan se encheu de admiração. Ele deu uma pequena mordida, saboreando. Isso significa mais para mim do que você imagina. Enquanto Sofia falava sobre a escola, Frank verificava seu relógio nervosamente. 15 minutos antes de seu turno na loja de ferragens começar. Vovô trabalha muito duro, Sofia explicou a Nathan. Ele tem 3 empregos. Ele é o trabalhador mais duro do mundo inteiro. Frank corou. Sofia, docinho. Nathan estudou Frank intensamente. 3 empregos é notável. Você deve ser muito dedicado. Ela é tudo que eu tenho, disse Frank simplesmente. A mãe dela, minha filha Emily, faleceu há 2 anos, acidente de carro. O pai de Sofia não estava presente, então agora somos só nós. Sinto muito, disse Nathan com empatia genuína. Perder um filho, não consigo imaginar. Depois que eles saíram, Frank não notou o homem bem vestido, fotografando-os de trás de uma árvore ou seguindo-os até a escola de Sofia, e depois até a loja de ferragens. Kevin Reynolds era minucioso. À tarde, ele tinha um quadro completo das vidas deles. E isso partiu seu coração. Frank Taylor, 68 anos, viúvo. Esposa Rachel, falecida de câncer 5 anos atrás. Filha Emily, morta em um atropelamento há 2 anos. Frank trabalhava 65 horas semanais em 3 empregos, mal cobrindo o aluguel de seu pequeno apartamento. Sofia dormia no sofá. A dívida médica do câncer de Rachel levaria 20 anos para ser quitada a $50 mensais. Os registros escolares de Sofia mostravam uma criança brilhante e gentil que frequentemente chegava sem os suprimentos adequados. Os professores notaram que ela frequentemente compartilhava seu almoço, apesar de ter pouco ela mesma. Ela usava as mesmas 2 roupas há 6 meses. Naquela noite, Kevin apresentou a pasta a Nathan, que leu cada página em silêncio. Esse homem está se matando para dar vida a essa menina, Nathan finalmente disse. 3 empregos aos 68. Dívida médica da qual ele nunca escapará. E Sofia dá seu almoço. Compartilha seu único biscoito. É uma situação difícil, concordou Kevin. É impossível. O fogo acendeu nos olhos de Nathan pela primeira vez desde seu diagnóstico. Essa criança traz alegria a um estranho moribundo todas as manhãs. Ela tem todos os motivos para estar amarga, mas escolhe a bondade e seu avô está trabalhando até a morte. Nathan pegou o desenho de giz de cera de Sofia. Passei minha vida construindo um império para quê? Estou morrendo sozinho em uma torre, sem deixar nada significativo. Mas eles estão vivendo com propósito todos os dias. O que você está pensando, Nathan? Estou pensando que essas 2 pessoas me deram mais em 3 dias do que qualquer um em 3 meses. Elas me deram esperança, Kevin.
O mínimo que posso fazer é dar-lhes um futuro. Naquela noite, Nathan tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele ligou para Kevin com instruções específicas. Instruções que transformariam a vida de Sophia Taylor e revelariam segredos que abalariam ambos os mundos. Sexta-feira de manhã trouxe chuva fria. Frank presumiu que eles pulariam o parque, mas Sophia foi inflexível. Temos que ver como está o Sr. Nathan e se ele estiver sozinho na chuva. Eles o encontraram no banco sob um grande guarda-chuva, parecendo pior, mais pálido, mais abatido. O tanque de oxigênio assobiava mais alto. Sr. Nathan! Sophia correu para frente. Você não deveria estar aqui fora. Vai ficar mais doente. Nathan sorriu fracamente. Eu não poderia perder nossa visita matinal. É a melhor parte do meu dia. Sophia se enfiou debaixo de seu guarda-chuva. Vovô, podemos ficar um pouquinho? Frank olhou para seu relógio, já atrasado, mas vendo o rosto grato de Nathan e a preocupação de Sophia, ele assentiu. Só alguns minutos, docinho. Seu avô é muito gentil, disse Nathan. Nem todos tirariam tempo para um estranho. Você não é um estranho, disse Sophia simplesmente. Você é nosso amigo. Os olhos de Nathan se encheram de lágrimas. Ele se virou com os ombros tremendo de emoção. Sr. Nathan. A voz de Sophia estava preocupada. Estas são lágrimas felizes, Sophia. Você me fez muito feliz. Sophia o abraçou, então envolveu seus pequenos braços ao redor de sua figura frágil. Nathan ficou imóvel. Então, lentamente, a abraçou de volta. Frank viu o rosto do homem desmoronar com anos de solidão se abrindo. Quando eles se separaram, Nathan deu a Sophia um sorriso trêmulo. Você é uma menina muito especial. Ele colocou a mão no bolso e entregou a Frank um cartão de visita. Este é meu advogado, Kevin Reynolds. Se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, por favor, ligue para ele. Frank pegou o cartão, confuso. Sr. Sullivan, eu não entendo. Apenas guarde, por favor. Depois que eles saíram, Nathan pegou seu telefone. Kevin, é hora. Prepare os documentos hoje. Tudo o que discutimos. Nathan, você tem certeza? Isso é enorme. Talvez leve mais tempo. Eu não tenho mais tempo, interrompeu Nathan. Os médicos disseram até domingo, talvez segunda-feira. Quero os documentos prontos para amanhã à noite. Você mal conhece essas pessoas. Sei o suficiente. A voz de Nathan era firme. Essa menina tem mais bondade do que a maioria das pessoas em todas as suas almas. Seu avô está sacrificando tudo. Eles merecem algo melhor, Kevin. E eu posso mudar isso. Longa pausa. Terei tudo pronto. Mas e se eles recusarem? Nathan olhou para o desenho de Sophia em sua capa protetora. Então encontraremos uma maneira de qualquer forma. Antes de deixar este mundo, quero fazer uma coisa puramente boa. Quero ajudá-los porque eles me ajudaram a ver que a vida ainda importa nos meus últimos dias. Vou preparar os documentos. Após a ligação, Nathan sentou-se na chuva, seu coração cheio pela primeira vez em meses. Ele sabia que as pessoas questionariam seu julgamento, que ele mal conhecia Sophia e Frank, que a dor e a doença nublavam seu pensamento. Mas Nathan havia construído uma fortuna confiando em seus instintos. E cada instinto lhe dizia que Sophia Taylor e seu avô mereciam um milagre. Mesmo que esse milagre viesse de um milionário moribundo em um banco de parque. Sábado de manhã, Frank acordou com Sophia, cantando em sua pequena cozinha, organizando suas últimas 2 fatias de pão ao lado de uma maçã machucada. Bom dia, vovô. Eu fiz um banquete para nós. O coração de Frank se torceu. Seu contra-cheque não chegaria até terça-feira. Eles estavam reduzidos a quase nada. Parece delicioso, docinho. Depois do café da manhã, Frank se preparou para seu turno de limpeza na igreja. Sophia geralmente ia com ele, brincando silenciosamente enquanto ele limpava. Podemos ver o Sr. Nathan primeiro? Perguntou Sophia. Só rapidinho. Eles poderiam poupar 5 minutos. Visita rápida, concordou Frank. Nathan parecia mais fraco, respiração laboriosa, pele quase transparente.
Um homem bem vestido com uma pasta estava sentado ao lado dele, levantando-se quando eles se aproximaram. Sophia, Frank. O rosto de Nathan se iluminou, apesar de seu cansaço. Por favor, conheçam meu amigo, Kevin Reynolds, meu advogado. Kevin estendeu sua mão. Sr. Taylor, prazer em conhecê-lo. Nathan me contou muito sobre você e Sophia. Frank se sentiu desconfortável. O que um advogado estava fazendo aqui? O Sr. Nathan parece muito cansado, disse Sophia, subindo no banco com preocupação. Estou cansado, doce Sophia, admitiu Nathan. Mas ver você me faz sentir melhor. Kevin limpou a garganta. Sr. Taylor, Nathan me pediu para estar aqui porque ele tem algo importante para discutir. Poderíamos falar em particular? Frank olhou para seu relógio. 20 minutos até o trabalho. Eu tenho que estar no trabalho. E isso só levará um momento, garantiu Kevin. É bastante importante. Frank acenou para Sophia. Fique com o Sr. Nathan, docinho. Kevin levou Frank para o lado e abriu sua pasta. Sr. Taylor, serei direto. Nathan Sullivan não é apenas um homem doente. Ele é o fundador e CEO da Sullivan Industries. Ele vale mais de 42 milhões de dólares. A mente de Frank ficou em branco. O quê? Ele veio a este parque porque sua mãe costumava trazê-lo aqui antes de morrer de câncer. Ele veio para se despedir. A expressão de Kevin suavizou. Então, sua neta mostrou gentileza a ele. Ela perguntou se ele estava bem, fez um desenho para ele, guardou seu único biscoito para ele. Frank olhou para Sophia, conversando com Nathan. Por que você está me dizendo isso? Porque Nathan tomou uma decisão. Ele quer prover para o futuro de Sophia, um fundo fiduciário para sua educação, despesas de vida, tudo o que ela precisará. As palavras não faziam sentido. Não podemos aceitar isso. Mal o conhecemos. Sr. Taylor, por favor, ouça. Kevin interrompeu gentilmente. Nathan está morrendo. Talvez 2 dias restantes. Ele não tem família. Sua fortuna irá para instituições de caridade, mas ele quer fazer algo pessoal, algo que importe. Sua neta deu esperança a ele. Por favor, deixe-o fazer isso. A mão de Frank tremia. Isso é insano. As pessoas não simplesmente dão fortunas. Nathan Sullivan, sim, disse Kevin firmemente. A questão é se você o deixará ajudar Sophia antes que seja tarde demais. Frank olhou para Sophia. Roupas de segunda mão, sapatos gastos, sorriso brilhante. Apesar de tudo, ele pensou sobre os 3 empregos o matando, dívida médica, a infância que ele não podia proporcionar. Quanto? Sussurrou Frank. 5 milhões gerenciados por curadores liberados para educação e despesas. Sophia estaria financeiramente segura por toda a vida. 5 milhões. Incompreensível. Há uma condição, continuou Kevin. Nathan quer se encontrar com vocês 2 amanhã, domingo à tarde, em sua cobertura. Ele quer se despedir de Sophia adequadamente e explicar tudo ele mesmo amanhã. Mas domingo, eu trabalho. Acho que o pastor Johnson entenderá, disse Kevin suavemente. Por favor, deixe Nathan fazer essa boa ação antes de partir. Frank olhou para o cartão de visita que Nathan lhe dera. Ele olhou para Sophia, que merecia muito mais. Ele olhou para Nathan Sullivan, um milionário moribundo que encontrou significado na bondade de uma criança. Tudo bem, Frank se ouviu dizer. Amanhã. O rosto de Kevin se inundou de alívio. Obrigado. Você deu a Nathan um grande presente. Enquanto voltavam, a mente de Frank girava. 1 milionário? 5 milhões? Impossível. Mas a esperança nos olhos de Nathan quando Kevin assentiu. Isso era real. Está tudo bem, vovô? Perguntou Sophia. Está tudo bem. O Sr. Nathan quer que o visitemos amanhã em sua casa. Você gostaria disso? O rosto de Sophia se iluminou. Sério? Posso levar outro desenho para ele? Você pode levar qualquer coisa que quiser, disse Nathan suavemente, com voz espessa de emoção. Enquanto Frank e Sophia se apressavam, a mente de Frank girava com perguntas. Por que um milionário deixaria dinheiro para uma criança que conheceu há 4 dias? Qual era o truque? O que Frank não sabia era que o encontro de amanhã revelaria segredos que mudariam tudo.
Segredos sobre o passado de Nathan, sobre Emily, a filha de Frank. Segredos que transformariam seu entendimento do destino e os fios invisíveis que unem vidas humanas. Domingo chegou com sol cristalino. Frank e Sofia estavam parados do lado de fora do reluzente edifício de Greenfield Residences, ambos olhando para cima, para o edifício que raspava o céu. "O Sr. Nathan mora aqui", sussurrou Sofia. "No topo?" O porteiro verificou sua lista surpreso. "Claro, Sr. Taylor. O Sr. Sullivan deixou instruções explícitas. Sigam-me." O elevador se abriu diretamente na cobertura de Nathan. Janelas do chão ao teto com vista para toda a cidade. Nathan estava sentado em uma cadeira de rodas com seu tanque de oxigênio, parecendo pior. Pele cinza, respiração superficial. "Sofia, Frank!" Seu rosto se iluminou. "Obrigado por virem." Sofia correu para ele sem hesitação. Nathan a abraçou cuidadosamente. Uma enfermeira monitorava seus sinais vitais com olhos preocupados. "Sua casa é linda", disse Sofia, "mas é muito grande. Você não fica sozinho?" Nathan riu, então tossiu. "Sim, Sofia, muito sozinho. É por isso que suas visitas significaram tanto." Kevin deu um passo à frente. "Sr. Taylor, vamos ao escritório. Temos documentos para revisar." No escritório, Kevin apresentou documentos impressionantes, acordos fiduciários, portfólios, projeções financeiras. 5 milhões para a educação de Sofia e despesas de vida gerenciadas por curadores. Ela teria acesso para a educação imediatamente, com distribuições maiores aos 18, 25 e 30 anos. "Ainda não entendo por quê", disse Frank, com voz quebrando. "Não somos ninguém para ele." Kevin ficou quieto, escolhendo cuidadosamente as palavras. "Nathan me pediu para lhe dar algo primeiro. Ele pensou que você tinha o direito de saber toda a verdade." Ele tirou um envelope manila. Dentro havia fotografias, antigas. A respiração de Frank parou. A primeira mostrava uma jovem mulher com o sorriso exato de Sofia, ao lado de um Nathan Sullivan, saudável em uma gala de caridade. Ambos rindo. A filha de Frank, Emily. "O que é isso?" A voz de Frank estrangulou. "Continue olhando", disse Kevin suavemente. Mais fotos. Emily e Nathan em uma cafeteria, inclinando-se um para o outro com amor inconfundível. Outra neste parque, o mesmo banco. A cabeça de Emily no ombro de Nathan. "Não", sussurrou Frank. Emily nunca mencionou. Eles namoraram por 6 meses. 8 anos atrás, Nathan estava começando a Sullivan Industries. Emily trabalhava em uma organização sem fins lucrativos no centro. Eles se conheceram em um evento beneficente. As mãos de Frank tremiam violentamente. Mas Emily estava com o pai de Sofia. O pai de Sofia veio depois de Nathan, confirmou Kevin. O relacionamento terminou mal. Nathan estava consumido com a construção de sua empresa. Emily queria algo mais estável. Eles se separaram. Ela conheceu o pai de Sofia meses depois. "Por que ela não me contou?" A voz de Frank rachou. "Todos aqueles anos, porque doía, porque ela o amava e não funcionou, e ela seguiu em frente." Kevin tirou mais uma fotografia. Recente. Nathan no banco com Sofia, ambos sorrindo. A expressão de Sofia, seus gestos, todos tão parecidos com sua mãe. Quando Sofia abordou Nathan pela primeira vez, ele não a reconheceu, mas algo parecia familiar. Quando mostrei a ele o obituário de Emily, quando ele viu fotos da filha de Emily, a voz de Kevin engrossou. Nathan percebeu que a criança mostrando gentileza a ele era a filha da única mulher que ele realmente amou. Frank afundou em uma cadeira, lágrimas escorrendo. Minha Emily o conhecia. E ele nunca soube de Sofia até agora. Ele está morrendo, Sr. Taylor. Sua condição cardíaca é terminal. O mesmo defeito genético que matou sua mãe. Talvez um dia a mais, talvez 2. Kevin inclinou-se para a frente. Ele não quer que Sofia saiba sobre seu histórico com a mãe dela. Seria muito confuso. Mas ele queria que você soubesse porque isso não vem de um estranho. Vem de alguém que amou Emily profundamente. Alguém honrando sua memória, cuidando de sua filha. Frank chorou por sua filha que partiu cedo demais.
pelos segredos que ela carregou, por Nathan morrendo sozinho, exceto pela bondade de Sofia, por Sofia, que nunca saberia a história completa. Os documentos, conseguiu dizer Frank. O que preciso assinar? Na sala de estar, Sofia mostrou a Nathan um novo desenho. Ele de pé, saudável, sem o tanque de oxigênio. É assim que eu imagino você no céu. Tudo melhor. Nathan segurou o desenho com mãos trêmulas, olhos cheios de lágrimas. É perfeito. Você está com medo? Perguntou Sofia francamente. De ir para o céu. Nathan olhou para esta criança, filha da mulher que havia capturado seu coração, a menina que havia dado significado aos seus últimos dias. Não estou mais com medo. Você me ajudou a ver que algumas coisas duram além do nosso tempo aqui. A bondade dura. O amor dura. Bom, disse Sofia, satisfeita. Ela subiu cuidadosamente em seu colo e o abraçou. Vou sentir sua falta, Sr. Nathan. Nathan a envolveu em seus braços, memorizando tudo. Seu peso, sua respiração, o amor puro que ela oferecia. Também vou sentir sua falta, doce menina. Mas estarei olhando por você, assim como sua mãe. Quando Frank emergiu, com os olhos vermelhos e inchados, Sofia parecia preocupada. Você está triste, vovô? Lágrimas felizes, conseguiu dizer Frank. Apenas lágrimas felizes, docinho. Enquanto se preparavam para sair, Nathan levou Frank para o lado. Obrigado por me permitir fazer isso, por trazê-la até mim nesses últimos dias. Você deu a um homem moribundo o maior presente. Propósito. Obrigado, disse Frank com voz quebrada, por amar minha filha, por vê-la em Sofia, por se importar conosco. Naquela noite, Frank sentou-se olhando as fotografias que Kevin deixou ele guardar. Emily e Nathan, jovens e apaixonados. Ele nunca soubera, mas de alguma forma, 8 anos depois, a filha de Emily havia encontrado o homem que sua mãe uma vez amou, sentado sozinho em um banco, esperando para morrer. Ao encontrá-lo, Sofia deu-lhe paz, e ele deu-lhes um futuro. Frank não acreditava em milagres, mas olhando para aquelas fotos, os documentos do fundo fiduciário, a incrível cadeia de eventos, ele teve que se perguntar. Talvez milagres fossem apenas amor encontrando seu caminho para casa, mesmo que levasse uma vida inteira para chegar lá. Segunda-feira de manhã, chegou com nuvens pesadas. Frank acordou cedo, assombrado por fotografias de Emily e Nathan. Seu telefone tocou às 7. A voz de Kevin Reynolds estava tensa. Sr. Taylor, a condição de Nathan piorou durante a noite. Ele pediu por você e Sofia. Os médicos dizem que seria melhor vir agora. O coração de Frank afundou. Estaremos lá em 20 minutos. Ele acordou Sofia suavemente. O Sr. Nathan está muito doente e quer nos ver. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas. Ele vai para o céu hoje, vovô. Acho que talvez sim, docinho. Eles chegaram para encontrar a cobertura transformada em um quarto de hospital. Equipamentos médicos apitavam suavemente. Nathan estava deitado na cama, máscara de oxigênio cobrindo seu rosto, pele da cor de pergaminho. Quando ele viu Sofia, seus olhos se iluminaram. Sofia, sussurrou, removendo a máscara. Minha doce menina. Sofia subiu cuidadosamente na cama, segurando sua mão. Trouxe um desenho para você. Ela segurava um desenho de um banco do parque com 2 figuras de palito cercadas por corações. Somos nós, melhores amigos para sempre. Os olhos de Nathan se encheram de lágrimas. Ele segurou o desenho contra seu peito. Sofia, você me deu o maior presente que alguém poderia dar. Você me mostrou que bondade importa, que amor importa. Você me lembrou o que significa ser humano. Você é o melhor amigo que já tive, disse Sofia, apoiando sua cabeça em seu ombro. Queria que você não tivesse que ir. Eu também, querida. Nathan olhou para Frank. Cuide dela. Ela é tão especial, tão parecida como Emily. Emily, terminou Frank em voz baixa. Vou cuidar dela. Prometo. A respiração de Nathan tornou-se laboriosa. Sofia, prometa-me que você sempre será gentil. Prometa-me que sempre verá pessoas que são invisíveis. Prometa-me que usará o presente que estou dando a você para tornar o mundo melhor.
Eu prometo, disse Sofia solenemente. Nathan sorriu pacificamente. Essa é minha menina. Ele olhou para Frank. Na gaveta da minha escrivaninha há um envelope para Sofia quando ela for mais velha. Eles ficaram mais 1 hora. Sofia contando histórias. Nathan ouvia, com os olhos fechados, sorrindo. Às 9h15, sua respiração mudou. A enfermeira verificou os monitores e olhou para Kevin com comunicação silenciosa. Sofia, disse Frank suavemente, talvez devêssemos deixar o Sr. Nathan descansar. Só mais 1 minuto. Sofia se inclinou perto. Obrigada por ser meu amigo, Sr. Nathan. Eu te amo. Os olhos de Nathan se abriram uma última vez. Eu também te amo, Sophia Taylor. Você me salvou. Seus olhos encontraram Frank. Obrigado por tudo. Frank colocou sua mão no ombro de Nathan. Obrigado, Nathan, por amar minha filha, por amar Sofia. Nathan sorriu. Então seus olhos se fecharam. Sua respiração desacelerou. Às 9h20 naquela manhã de segunda-feira, com Sofia segurando sua mão, Nathan Sullivan deu seu último suspiro. Ele está no céu agora, não está, vovô? Sim, docinho, disse Frank abraçando-a. Ele está no céu com sua mãe. Mais tarde, naquele dia, depois que tudo foi resolvido, Kevin deu a Frank o envelope da escrivaninha de Nathan. Dentro havia uma carta para Sofia em seu 18º aniversário. E abaixo, outra para Frank ler agora. Frank a abriu com mãos trêmulas. Frank, quando você ler isso, eu já terei partido. Estes últimos dias com Sofia foram os mais felizes da minha vida desde que perdi Emily. Sua filha foi o amor da minha vida, e eu fui um tolo por deixar a ambição vir antes dela. Encontrar Sofia, ver Emily nela, parecia uma segunda chance. Cuide dessa garotinha. Ela tem o coração da mãe. Obrigado por permitir que um homem moribundo encontrasse significado em seus últimos dias. Com profunda gratidão, Nathan. Frank dobrou a carta cuidadosamente. Lá fora, as nuvens haviam se dispersado e o sol brilhava. Em algum lugar, de alguma forma, Emily e Nathan estavam juntos novamente, finalmente em paz. O funeral foi na quinta-feira na Catedral de St. Peter, a mesma igreja onde Frank trabalhava como zelador, mas hoje ele se sentou na primeira fila ao lado de Sofia, ambos com suas melhores roupas, que Kevin tinha discretamente providenciado para comprar. A catedral estava cheia. Centenas enchiam os bancos, sócios comerciais, funcionários, membros do conselho, filantropos, mas na primeira fila sentavam um homem de 68 anos e uma menina de 6 anos que haviam conhecido Nathan Sullivan como um amigo em um banco de parque. Sofia segurou a mão de Frank durante todo o tempo. Quando o pastor pediu memórias, Sofia levantou-se antes que Frank pudesse detê-la. Kevin trouxe um microfone para baixo. O senhor. Nathan era meu melhor amigo, disse Sofia, sua pequena voz amplificada. Ele estava triste e sozinho, mas sempre foi gentil comigo. Ele gostava dos meus desenhos e me ensinou que mesmo quando você está doente e assustado, você ainda pode ser gentil. Vou sentir falta dele para sempre. Não havia um olho seco na catedral. Vários empresários choravam abertamente. Esta criança havia capturado a essência de Nathan Sullivan melhor do que qualquer elogio. Enquanto as pessoas passavam pelo caixão, Sofia colocou seu desenho final em cima. Eles, como melhores amigos para sempre, cercados por corações. Adeus, Sr. Nathan. Diga oi para minha mãe. Frank a levou para fora, ambos soluçando. Nos dias seguintes, Kevin tornou-se uma presença regular, ajudando Frank a entender a estrutura do fundo fiduciário. O fundo fiduciário provê a educação de Sofia até a faculdade, mesada mensal para despesas de vida, distribuições importantes aos 18, 25 e 30 anos. Frank balançou a cabeça em admiração. Não consigo acreditar que isso é real. É muito real. Nathan foi extremamente específico. Kevin tirou mais documentos. Também há uma provisão para você. Pagamento mensal enquanto cuidar de Sofia e sua dívida médica. Nathan pagou. Tudo. As mãos de Frank voaram para seu rosto. O quê? Até o último centavo.
contas de hospital, cobranças. Nathan liquidou tudo. Você está livre de dívidas, Frank. Pela primeira vez em 5 anos, Frank podia respirar. O peso esmagador levantado. Naquele fim de semana, Kevin os ajudou a se mudar para um novo apartamento, um lugar limpo e seguro de 2 quartos perto de uma excelente escola. Sofia teria seu próprio quarto pela primeira vez. Enquanto desempacotavam, Sofia encontrou um pacote endereçado a ela. Dentro havia um urso de pelúcia com uma pequena máscara de oxigênio e um bilhete. Querida Sofia, este é o urso da coragem. Quando sentir minha falta, abrace-o forte. Ele vai lembrá-la de ser corajosa e gentil. Com amor, Sr. Nathan. Sofia abraçou o urso e chorou. Frank a segurou, ambos de luto pelo homem que mudou suas vidas. Mas nas semanas seguintes, algo mudou. Sofia começou em sua nova escola com materiais adequados e roupas que lhe serviam. Ela fez amigos facilmente. Sua bondade natural atraía os outros. Frank, não mais se matando com 3 empregos, tinha energia para realmente ser um avô. Eles jantavam juntos todas as noites. Ele ajudava com o dever de casa. Iam ao parque nos fins de semana. Um sábado, eles pararam no banco onde haviam conhecido Nathan. Alguém havia colocado uma placa memorial em memória de Nathan Sullivan, que encontrou amizade neste banco. "Podemos nos sentar aqui?" perguntou Sofia. Eles se sentaram assistindo as folhas de outono cair. "Você acha que o Sr. Nathan pode nos ver?" "Acho que sim, docinho. Ele está muito orgulhoso de você." "Vou fazê-lo se orgulhar", disse Sofia com determinação. "Vou ser gentil com todos, exatamente como ele me ensinou." Um homem se aproximou, magro, abatido, claramente sem teto. Ele olhou para a placa, depois para eles. "Desculpe, não queria me intrometer. Este é meu lugar habitual." Sofia olhou para ele. Realmente olhou para ele. "Você está bem?" O homem pareceu sobressaltado. "Ah, sim, estou bem, pequena. Você parece triste. Gostaria de se sentar conosco? Ninguém deveria estar triste e sozinho." Os olhos do homem se encheram de lágrimas. "Isso é muito gentil da sua parte. Se esta história de bondade e conexões inesperadas está comovendo você, não esqueça de se inscrever para mais relatos inspiradores como este. Continue assistindo para descobrir o desfecho desta extraordinária história, que demonstra como um simples ato de bondade pode mudar vidas para sempre. 3 meses após a morte de Nathan, sua nova vida havia se acomodado em um ritmo confortável. Sofia prosperava na escola. Frank pegou um emprego de meio período em uma livraria, e o fundo fiduciário fornecia tudo o que precisavam. Então, numa fria manhã de janeiro, Kevin Reynolds apareceu à porta deles com uma expressão sombria e um homem em um terno caro. "Frank, precisamos conversar. Este é Andrew Parker, ex-sócio comercial de Nathan." Ele entrou com uma contestação legal ao fundo fiduciário. O sangue de Frank gelou. "Que tipo de contestação?" Andrew deu um passo à frente, voz suave. "Sr. Taylor, respeito o que você e sua neta significaram para Nathan. No entanto, estou preocupado que ele não estivesse em seu juízo perfeito quando criou este fundo fiduciário. Ele estava morrendo com medicamentos fortes, emocionalmente comprometido. 5 milhões para uma criança que ele conheceu por menos de uma semana não é racional." "Nathan estava completamente são", disse Kevin bruscamente. "Tenho avaliações médicas, avaliações psiquiátricas, realizadas por médicos que ele pagava", interrompeu Andrew. "Nathan construiu a Sullivan Industries comigo. Fomos sócios por 15 anos. Em seu testamento original, ele deixou uma porção significativa para expandir a empresa, proteger os empregos dos funcionários. Então, em seus últimos dias, ele muda tudo por uma criança que mal conhecia." Frank sentiu pânico crescendo. Ele conhecia a mãe dela. Ele a amava. Ah, sim, o romance misterioso de 8 anos atrás. O tom de Andrew era cético. "Me perdoe, mas examinei os efeitos pessoais de Nathan. Não encontro evidência desse relacionamento com Emily Taylor. Sem fotos, sem correspondência, nada.
O rosto de Kevin empalideceu. Nathan era uma pessoa reservada. Ou este romance está sendo exagerado para justificar uma decisão impulsiva de um homem moribundo, medicado, emocionalmente manipulado por uma criança? As palavras de Andrew eram gelo. Não estou dizendo que foi intencional, mas uma criança de 6 anos mostra atenção a um homem moribundo solitário e de repente ele está reescrevendo todo o seu patrimônio. Isso não é racional. Frank ficou de pé tremendo de raiva. Nathan amava Sofia. Ela deu esperança a ele. O que é exatamente porque o tribunal deveria intervir? Nathan era vulnerável, isolado, morrendo. O fundo fiduciário deveria ser anulado. Estou disposto a oferecer a Sofia $100.000 para a educação. Isso é mais que generoso. Fora, disse Frank calmamente. Sr. Taylor, fora, rugiu Frank. Nathan tomou sua decisão. Você não vai levar isso embora porque quer mais dinheiro. Depois que Andrew saiu, Kevin sentou-se pesadamente. Eu deveria ter antecipado isso. Andrew tem legitimidade como sócio comercial e beneficiário original. Isso poderia ir para o Tribunal de Sucessões. O que isso significa? Meses, possivelmente anos de batalhas legais. O fundo fiduciário de Sofia poderia ser congelado durante a investigação. Kevin fez uma pausa, com dor. Precisamos provar que o relacionamento de Nathan com Emily era real, que sua decisão era racional, que ele não foi indevidamente influenciado. Mas você tem avaliações médicas que poderiam ser descartadas como tendenciosas. Precisamos de mais evidências da conexão de Nathan com Emily, prova de que isso não foi um capricho. Naquela noite, Frank não conseguia dormir. Ele continuava pensando no envelope que Nathan deixou para Sofia, marcado para seu 18º aniversário. E se ele contivesse provas? E se Nathan tivesse antecipado esse desafio? Às 2 da manhã, Frank tomou uma decisão. Ele recuperou o envelope de seu cofre e cuidadosamente o abriu. Dentro havia uma carta e uma pequena caixa. Frank leu com crescente admiração, lágrimas escorrendo. Minha querida Sofia, Nathan havia escrito. Se você está lendo isso, você tem 18 anos e eu me fui há 12 anos. Espero que você ainda seja a menina gentil e corajosa que conheci. Deixei o fundo fiduciário para você, porque sua mãe foi o amor da minha vida e você me mostrou bondade. Mas há algo mais que você deveria saber. A carta continuava revelando algo que Frank nunca suspeitou. Algo que mudou tudo. Pela manhã, Frank sabia exatamente o que fazer. Ele ligou para Kevin imediatamente. Preciso que você venha agora. Nathan deixou algo para Sofia, algo que prova tudo. O que é? Perguntou Kevin urgentemente. Prova, disse Frank simplesmente. Prova de que Nathan sabia exatamente o que estava fazendo. Prova de que Andrew Parker está prestes a perder tudo. Kevin Reynolds chegou em 1 hora. Frank entregou-lhe a carta de Nathan e observou enquanto os olhos do advogado se arregalavam com cada parágrafo. Meu Deus, sussurrou Kevin. Eu não sabia. Nathan nunca me contou. A carta revelava uma verdade que Nathan havia mantido em segredo. 8 anos atrás, quando Emily terminou com Nathan, ela estava grávida. Soube da gravidez 3 semanas após nosso término. A carta de Nathan explicava. Emily me ligou aterrorizada. O pai havia abandonado ela. Nos encontramos em nosso banco. Eu disse que cuidaria dela. Criaríamos o bebê juntos. As mãos de Frank tremiam. Esta era a história de Sofia, sua origem. Mas Emily recusou, continuava a carta. Ela disse que não poderia construir uma vida comigo baseada em obrigação. Ela resolveria sozinha. Ofereci dinheiro, apoio. Ela foi embora com raiva. Eu, orgulhoso e magoado, a deixei ir. Foi o pior erro da minha vida. Por 2 anos tentei encontrar Emily. Contratei investigadores, mas ela havia se mudado seu número. Então descobri que ela havia se casado com outra pessoa. Parei de procurar. Então, 3 meses antes do meu diagnóstico, recebi uma carta de uma assistente social do hospital. Emily havia sofrido um acidente de carro. Ela estava morrendo.
A assistente social encontrou meu contato nos pertences de Emily. Uma foto antiga nossa. Emily a havia guardado todos esses anos. Frank ofegou. Fui ao hospital imediatamente, continuou Nathan. Emily mal estava consciente. Ela disse, sinto muito por não ter deixado você ajudar. Ela me contou sobre você, Sofia. Ela deu seu nome por causa da minha mãe. Lucy era o nome da minha mãe. Ela me pediu para cuidar de você se algo acontecesse. Lágrimas corriam pelo rosto de Frank. Eu prometi que o faria, mas então ela morreu. E soube que Frank Taylor tinha obtido a custódia. A assistente social disse que você estava em boas mãos, que seu avô a amava ferozmente. Pensei, que direito tenho de interferir? Então me afastei e depois fui diagnosticado terminal. 6 meses de vida. Eu havia construído um império para quê? Estava morrendo sozinho. Comecei a ir ao Greenfield Park, nosso banco, de Emily e meu, para me despedir. E então, uma manhã, uma garotinha com os olhos de Emily perguntou se eu estava bem. Eu não sabia quem você era no início, Sofia, mas algo parecia familiar. Quando Kevin me mostrou a foto da filha de Emily, quase desabei. A criança mostrando compaixão para mim era a filha de Emily, a criança que eu havia prometido proteger. Mas aqui está o que não contei a ninguém, Sofia. Frank fez uma pausa, com voz quebrada. Quando Emily estava grávida, ela não tinha certeza de quem era o pai. O tempo era próximo. Ela havia estado comigo, depois brevemente com seu pai biológico. Ela se recusou a me deixar assumir responsabilidade até que pudesse ter certeza. Ela prometeu um teste de paternidade depois que o bebê nascesse. Kevin se inclinou para a frente, mal respirando. Mas Emily e eu perdemos contato. Anos se passaram. Quando ela me contatou do hospital, me disse que tinha feito um teste de DNA quando você tinha 2 anos. Ela o fez sem contar a ninguém. E Sofia, o teste mostrou que eu sou seu pai biológico. A sala ficou em silêncio. Frank olhou fixamente para a carta. Emily nunca contou a ninguém porque ela havia se casado com outra pessoa, construído uma vida. Mas em seu leito de morte, ela me contou. Nathan, Sofia é sua. Sinto muito. Por favor, cuide dela se algo acontecer. Frank olhou para Kevin. Sofia é a filha de Nathan. Continue lendo, instou Kevin. Eu queria levá-la imediatamente, escreveu Nathan. Mas o médico disse 6 meses no máximo. Que tipo de pai eu seria se entrasse em sua vida apenas para morrer? Que trauma isso causaria? Você tinha Frank, um avô amoroso. Como eu poderia interromper isso? Então tomei uma decisão diferente. Eu a observaria de longe. Garantiria seu futuro financeiro e morreria silenciosamente, tendo feito pelo menos uma coisa certa, protegendo minha filha. Mas então você veio ao parque, você me viu, você se importou. Percebi que Emily estava certa sobre você. Você tinha seu coração, sua bondade. Se eu não posso ser seu pai em vida, pelo menos posso ser seu pai na morte. Frank Taylor deu a você amor quando eu não pude. Ele merece criá-la. Mas o fundo fiduciário, essa é minha responsabilidade. Isso é o que um pai faz. Ele provê, ele protege. Então, Sofia, saiba que você foi amada. Sua mãe a amava. Eu a amei desde o momento em que soube que você existia. E Frank Taylor é o verdadeiro herói. Ele apareceu todos os dias. Ele ganhou o título de pai. Eu fui apenas um homem que tentou fazer o certo no final. Todo o meu amor, seu pai, Nathan. Frank deixou a carta, seu corpo tremendo. Kevin sentou em silêncio atônito. Todo este tempo, disse Frank, Sofia era filha dele e ele nunca disse nada. Porque ele a amava, disse Kevin silenciosamente. Porque ele colocou as necessidades dela em primeiro lugar. Porque ele sabia que você era o pai que ela precisava. Frank pegou a pequena caixa. Dentro havia um teste de DNA confirmando a paternidade de Nathan Sullivan. E por baixo, fotografias. Nathan segurando a recém-nascida Sofia no hospital, tiradas secretamente enquanto Emily dormia, seu rosto cheio de admiração e angústia. Ele estava lá, sussurrou Frank, no dia em que ela nasceu,
E nunca contou a ninguém, Kevin disse. Ele protegeu o segredo de Emily. Frank levantou o olhar, com a mandíbula firme de determinação. Andrew Parker não vai levar isso embora. Esta carta prova que Nathan sabia exatamente o que estava fazendo. Ele estava cuidando de sua filha. Kevin assentiu. Com esta evidência, o desafio de Andrew desmorona. Nathan não estava tomando uma decisão impulsiva para uma estranha. Ele estava protegendo sua própria filha. O que fazemos? Vamos ao tribunal, disse Kevin, e garantimos que o último ato de Nathan Sullivan como pai permaneça. A sala do tribunal estava cheia 3 semanas depois. Andrew Parker sentou-se com seus advogados corporativos, parecendo confiante. Frank e Kevin sentaram-se do outro lado com Sofia, agora com 7 anos, sentada quietamente entre eles. A juíza Patricia Reeves, severa e na casa dos 60, revisou os argumentos criticamente. Senhor Parker, você está contestando o fundo fiduciário com base no fato de que Nathan Sullivan não estava em seu juízo perfeito, correto? Sim, meritíssima, disse Andrew suavemente. Nathan estava morrendo com medicamentos fortes, emocionalmente comprometido. Ele criou um fundo fiduciário de 5 milhões para uma criança que conheceu por menos de uma semana. Não é racional para um homem que tomou decisões cuidadosas toda a sua vida. A juíza Reeves virou-se para Kevin. Senhor Reynolds, como você responde? Meritíssima, tenho avaliações médicas mostrando que o Sr. Sullivan estava totalmente competente. Também tenho evidências de que sua decisão não foi nem impulsiva nem irracional. Foi, na verdade, a decisão mais racional de sua vida. E que evidência é essa? Kevin ficou de pé. Meritíssima, gostaria de apresentar uma carta escrita por Nathan Sullivan para o 18º aniversário de Sophia Taylor. Esta carta contém informações que fundamentalmente mudam este caso. Objeção, chamou o advogado de Andrew, é ouvir dizer. A carta está na caligrafia do Sr. Sullivan, verificável por análise, contrapôs Kevin. Está acompanhada por resultados de teste de DNA de um laboratório credenciado. Documentos certificados, não rumores. A juíza Reeves inclinou-se para a frente. Resultados de teste de DNA? Sim, meritíssima. Kevin aproximou-se com os documentos. Nathan Sullivan era o pai biológico de Sophia Taylor. A sala do tribunal irrompeu. O rosto de Andrew ficou branco. Frank abraçou Sophia, sussurrando tranquilizações. A juíza Reeves estudou os documentos em silêncio. Estes parecem legítimos. Sr. Parker, você sabia? Andrew gaguejou. Não sabia, meritíssima. Nathan nunca... Porque ele estava protegendo a privacidade da mãe de Sophia, explicou Kevin. Emily Taylor estava noiva quando Sophia nasceu. Ela manteve a paternidade de Nathan privada. Nathan honrou essa escolha, mesmo após a morte de Emily. Ele estava morrendo e não queria traumatizar Sophia entrando em sua vida. Em vez disso, ele garantiu seu futuro financeiro através do fundo fiduciário. A juíza Reeves olhou para Andrew. Então, o Sr. Sullivan não estava deixando sua fortuna para uma estranha. Ele estava provendo para sua filha. Meritíssima, mesmo se for verdade, argumentou Andrew desesperadamente. Não muda o fato de que Nathan estava morrendo, medicado. Discordo, disse a juíza Reeves incisivamente. Esta evidência mostra clareza perfeita. Ele descobriu que tinha uma filha. A mãe dela morreu, deixando a criança com um avô idoso, lutando com 3 empregos e uma dívida esmagadora. Qualquer pai quereria prover nessas circunstâncias. O fato de que o Sr. Sullivan fez isso refletidamente, com fundos fiduciários estruturados e salvaguardas, mostra bom julgamento, não comprometimento. Ela virou-se para Kevin. Mais alguma coisa? Sim, meritíssima. Gostaria de chamar Frank Taylor. Frank tomou o banco das testemunhas nervosamente. Kevin aproximou-se gentilmente. Sr. Taylor, quando você soube que Nathan Sullivan era o pai biológico de Sophia? 3 semanas atrás, quando abri sua carta.
Antes disso, o que você pensava que motivava o fundo fiduciário? Pensei que ele estivesse honrando a memória de Emily, sendo gentil com uma criança que havia mostrado gentileza a ele. E agora, sabendo a verdade, a voz de Frank fortaleceu. Agora sei que ele estava sendo um pai. Talvez ele não pudesse criar Sofia ou contar a verdade a ela, mas ele fez o que qualquer pai faria. Ele proveu para sua filha educação, segurança, um futuro. Kevin assentiu. Última pergunta. Você está pedindo a este tribunal que mantenha o fundo fiduciário porque quer o dinheiro? Frank olhou diretamente para a juíza. Estou pedindo a este tribunal que o mantenha porque é o que Nathan queria. Porque Sofia é sua filha e ele tinha o direito de cuidar dela. O dinheiro não é o que importa, é o que representa o amor de um pai. A juíza Reeves levantou sua mão antes que o advogado de Andrew pudesse fazer contra-interrogatório. Ouvi o suficiente, Sr. Parker. Entendo suas preocupações, mas a evidência é clara. Nathan Sullivan era o pai de Sophia Taylor. Ele estabeleceu o fundo fiduciário com pleno conhecimento. Ele era competente, ponderado e agindo no melhor interesse de sua filha. Seu desafio é negado. O fundo fiduciário permanece. O martelo desceu. Andrew afundou derrotado. Frank abraçou Sofia, ambos chorando de alívio. Do lado de fora, Kevin apertou a mão de Frank. Nathan estaria orgulhoso. Ele lutou por nós primeiro, disse Frank. Só retribuí o favor. Naquela noite, Sofia estava quieta, processando tudo. Finalmente perguntou, Vovô, o Sr. Nathan era meu pai? O coração de Frank quebrou. Sim, docinho, ele era seu pai biológico. Mas ele queria que eu a criasse porque ele a amava. Ele sabia que eu poderia dar a você o que ele não podia. Tempo, atenção, uma infância normal. Minha mãe o amava? Muito. E ele a amava. Eles simplesmente não conseguiram fazer dar certo, mas ambos amavam você mais que qualquer coisa. Sofia pegou o urso da coragem, abraçando-o perto. Queria ter sabido. Teria dito a ele que também o amava. Ele sabia, Sofia, disse Frank, abraçando-a. Quando você se sentava com ele, compartilhava seu biscoito, fazia desenhos para ele, ele sabia. Você deu a ele o maior presente que uma filha pode dar a um pai. Você o fez saber que ele importava. Sofia aconchegou-se em seus braços. Estou feliz que ele tenha sido meu pai, mas também estou feliz que você seja meu avô. Preciso de vocês dois. E você tem nós dois, Frank assegurou-lhe. De maneiras diferentes, mas você tem nós dois. Enquanto Sofia dormia, Frank olhou para a carta de Nathan mais uma vez. O último parágrafo dizia, Frank, se você está lendo isto, a verdade veio à tona. Obrigado por lutar por Sofia. Obrigado por ser o pai que eu não pude ser. Você me deu minha filha, mesmo que apenas por alguns dias preciosos. Estou eternamente em dívida com você. Frank dobrou a carta cuidadosamente. Nathan Sullivan havia dado a eles segurança, oportunidade, um futuro. Mas o maior presente era algo que Nathan poderia não ter percebido. Ele havia mostrado a Frank que família não é apenas sobre sangue. É sobre aparecer, é sobre sacrifício, é sobre amor em ação. E nessa verdade, ambos os homens, o avô que a criou e o pai que a protegeu de longe, haviam dado a Sofia tudo o que ela precisava. 12 anos depois, Sophia Taylor estava de pé no palco da Universidade de Harvard, seu chapéu de formatura perfeitamente posicionado, cordões de honra sobre seus ombros. Aos 23 anos, ela havia acabado de completar seu mestrado em serviço social, especializada em advocacia para cuidados com idosos. Na plateia, Frank Taylor, agora com 80 anos, estava sentado na primeira fila, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Ao seu lado, sentavam Kevin Reynolds, que havia se tornado família ao longo dos anos, e membros do conselho da Fundação Nathan Sullivan, que Sofia havia ajudado a estabelecer. Quando eu tinha 6 anos, Sofia começou seu discurso de oradora da turma, voz firme. Conheci um homem morrendo em um banco de parque. Ele estava sozinho, doente, pronto para desistir.
Eu não sabia que ele era um milionário ou meu pai biológico. Eu apenas vi alguém que precisava de um amigo. O auditório estava em silêncio. Aquele homem, Nathan Sullivan, me ensinou a lição mais importante. Todos merecem ser vistos. A pessoa sem teto na esquina, o vizinho idoso vivendo sozinho, o paciente doente no hospital. Todos são seres humanos que importam. Às vezes, o ato mais simples de bondade pode mudar tudo. Sofia tocou o pequeno alfinete em sua lapela, um pequeno banco de parque dado por Kevin em seu 18º aniversário. Nathan me deixou um fundo fiduciário que pagou por esta educação. Mas mais importante, ele me deixou uma missão. A verdadeira riqueza não é medida em dólares, é medida nas vidas que tocamos, nas pessoas que vemos, na bondade que estendemos. Ela olhou para Frank, olhos brilhando. Meu avô também me ensinou isso. Ele trabalhou até a exaustão para me dar uma infância. Ele sacrificou tudo pelas minhas oportunidades. Ele me mostrou como é o verdadeiro amor. Aparecer dia após dia, mesmo quando é difícil. Frank enxugou os olhos, coração transbordando. Hoje, enquanto me preparo para trabalhar com idosos isolados, faço esta promessa. Eu verei os invisíveis, estenderei bondade àqueles que o mundo esqueceu. Honrarei o legado de 2 pais. Um que me criou com dedicação inabalável e um que me protegeu de longe com sacrifício silencioso. A audiência irrompeu em aplausos. Sofia caminhou direto para Frank, que se levantou tremulamente para abraçá-la. Estou tão orgulhoso de você, docinho, sussurrou Frank, voz quebrando. Sua mãe estaria tão orgulhosa. Nathan estaria tão orgulhoso. Eu não poderia ter feito isso sem você, vovô, disse Sofia, abraçando-o apertado. Você é meu herói. Mais tarde, Kevin levou Sofia à parte. Há algo que tenho guardado por 12 anos. Ele entregou a ela uma pequena caixa de madeira contendo uma carta na caligrafia de Nathan, datada do dia antes de ele morrer. Minha querida Sofia, começava a carta. Se você está lendo isto, você se formou. Estou tão orgulhoso de você, embora nunca verei a mulher em que você se tornou. Você tem o coração de sua mãe, sua bondade, sua habilidade de mudar o mundo, uma pessoa de cada vez. As mãos de Sofia tremiam. Quero que você saiba, porque nunca contei a verdade enquanto estava vivo. Não foi porque não a amava. Eu a amei desde o momento em que soube que você existia. Mas você tinha Frank, e ele era tudo o que um pai deveria ser. Ele apareceu. Ele se sacrificou. Ele a amou incondicionalmente. Você precisava dele, não de um estranho moribundo com dinheiro. Espero que a segurança financeira que proporcionei tenha dado a você liberdade para perseguir suas paixões, para fazer a diferença, para mudar vidas da maneira que você mudou a minha. Há um ditado: uma sociedade se torna grandiosa quando homens velhos plantam árvores cuja sombra sabem que nunca sentarão. Isso é o que tentei fazer por você, Sofia. Então viva corajosamente, minha querida filha. Veja os invisíveis. Estenda bondade sem esperar nada em troca. Mude o mundo uma pessoa de cada vez, da maneira que você mudou o meu. Você é amada por sua mãe, por Frank e por mim. Todo o meu amor sempre e para sempre, pai. Sofia apertou a carta contra seu peito, lágrimas fluindo. Kevin colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Ele amava você tanto. Eu sei, sussurrou Sofia, e prometo que o farei orgulhoso. E ela fez. Durante a próxima década, Sofia tornou-se uma defensora nacionalmente reconhecida de cuidados com idosos. Ela fundou o programa Me Veja, conectando idosos isolados com jovens voluntários para visitas semanais, conversas em bancos de parque, exatamente como as dela com Nathan. O programa se espalhou para 40 estados, mudando milhares de vidas. Ela escreveu um livro best-seller intitulado O Homem no Banco, contando a história de Nathan e inspirando um movimento de conexão compassiva. Todos os lucros foram para a Fundação Nathan Sullivan. Ela se casou com um gentil assistente social chamado David e teve 3 filhos. Ela ensinou a cada um deles a lição que Nathan havia ensinado a ela.
Todos merecem ser vistos. Frank viveu para ver tudo isso. Ele faleceu pacificamente aos 92 anos, segurando a mão de Sofia, dizendo-lhe uma última vez o quanto estava orgulhoso. Em seu funeral, Sofia colocou um desenho em seu caixão, o mesmo que ela havia desenhado para Nathan. 2 figuras de palito em um banco, cercadas por corações, melhores amigos para sempre. No primeiro aniversário da morte de Frank, Sofia retornou ao Greenfield Park com seus filhos. O banco memorial ainda estava lá. Uma nova placa havia sido adicionada em memória de Frank Taylor, que nos mostrou que a maior riqueza é o amor em ação. A filha mais velha de Sofia, Emily, nomeada após sua avó, olhou para cima. "Mamãe, por que estamos sentados neste banco?" Sofia sorriu, abraçando-a. "Porque aqui é onde a magia aconteceu, querida. Aqui é onde um homem solitário encontrou esperança. Aqui é onde a bondade mudou tudo. Aqui é onde a verdadeira história da nossa família começou." Enquanto se sentavam sob o sol da tarde, um homem sem teto se aproximou hesitantemente. A filha de Sofia olhou para ele com os olhos compassivos de sua mãe e fez a mesma pergunta que Sofia havia feito a Nathan. "Você está bem?" Sofia observou, lágrimas escorrendo enquanto sua filha estendia bondade a um estranho. O ciclo continuava. O legado vivia. Nathan Sullivan esteve certo. Uma sociedade se torna grandiosa quando homens velhos plantam árvores cuja sombra sabem que nunca sentarão. Ele havia plantado uma árvore de bondade, de propósito, de amor. E agora, décadas depois, incontáveis pessoas encontravam abrigo em sua sombra. Sua fortuna havia mudado a vida de Sofia, mas a bondade de Sofia havia mudado sua morte. E juntos, eles haviam criado algo que duraria mais que ambos. Um legado de ver os invisíveis, de estender graça, de escolher amor sobre indiferença. Enquanto Sofia se sentava naquele banco com seus filhos, ela sentiu a presença de Nathan e a presença de Frank, envolvendo-a como um abraço caloroso. Ambos estavam lá, observando, orgulhosos, em paz. "Obrigada", sussurrou Sofia ao vento. "Obrigada por me verem, obrigada por me amarem, obrigada por me ensinarem que o menor ato de bondade pode mudar o mundo." E em algum lugar no que quer que venha depois desta vida, Nathan Sullivan e Frank Taylor sorriram. A garotinha deles havia entendido a lição. Ela havia se tornado exatamente quem eles esperavam que ela fosse. Ela havia se tornado amor em ação. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de curtir e compartilhar com amigos e familiares que precisam ouvir esta mensagem de esperança. Para continuar apoiando histórias como esta e ter acesso a conteúdo exclusivo, considere se tornar um membro do canal clicando no botão "Torne-se um membro" abaixo. Cada doação nos ajuda a continuar trazendo histórias inspiradoras como esta para você. Comente abaixo qual foi a sua parte favorita e qual história você gostaria de ouvir a seguir.